A campanha eleitoral de 2026 começa em 16 de agosto. O primeiro turno é em 4 de outubro e você, criativa que cria conteúdo, pode ser responsabilizada por algo que você nem sabia que era proibido, mesmo que você não seja candidata, não trabalhe para nenhum partido e tenha apenas compartilhado um vídeo. Eu sou Maria Eduarda, advogada especialista em direito digital, e hoje eu vou explicar tudo que os criadores de conteúdo precisam saber sobre IA, deepfake e as eleições de 2026. Para entender onde nós estamos, você, criativa, precisa de um contexto rápido. Em fevereiro de 2024, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou a Resolução 23.732, a primeira regulamentação específica do Brasil sobre o uso de inteligência artificial nas eleições. Ela foi criada para valer a partir das eleições municipais de 2024. E com isso, o Brasil se tornou um dos países com regulação mais específica do mundo sobre IA eleitoral. E o que foi aprendido em 2024 serviu de base para uma versão ainda mais aprofundada, a Resolução 23.755, aprovada agora em março de 2026, que é a norma que vai reger as eleições gerais de outubro deste ano. Ou seja, 2026 é a primeira eleição presidencial com regras claras, detalhadas e praticamente condentes sobre o que pode e o que não pode quando o assunto é IA e deepfake em campanha eleitoral. E essas regras não valem só para candidatos e partidos criativos, elas alcançam plataformas digitais, agências de publicidade e também criadores de conteúdo. E é exatamente por isso que a norma mais importante dessas duas resoluções trata do deepfake e ela não deixa nenhum tipo de margem para interpretação. O deepfake eleitoral é proibido de forma absoluta e sem nenhum tipo de exceção nem salvaguarda, nem a possibilidade de tornar legal com um aviso no final do vídeo ou uma legenda explicando que é um conteúdo sintético ou gerado por IA. O que a lei chama de deepfake eleitoral é qualquer conteúdo em áudio, vídeo ou uma combinação dos dois que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz de uma pessoa real, viva ou falecida, com um propósito eleitoral. E aqui, criativa, vem o detalhe que mais surpreende as pessoas. A proibição de deepfake eleitoral não exige que o conteúdo seja falso. Basta que seja um conteúdo com um propósito eleitoral para atacar ou promover um candidato para ser proibido. Uma montagem que coloca palavras elogiosas na boca de um candidato, mesmo que o que ele diga seja verdade, é proibida da mesma forma que um deepfake que ataque um candidato. E isso muda bastante a conversa. Por quê? Muita gente imagina que a deepfake ela só é um problema quando é usado para mentir. A lei eleitoral ela vai além. O problema é a manipulação independente do conteúdo. As sanções, inclusive, são as mais graves do direito eleitoral. O candidato responsável pode ter o registro de candidatura cassado, ou seja, ele é retirado da disputa. E se o deepfake for descoberto depois da eleição, ele pode perder o mandato já conquistado. Mas a proibição absoluta do deepfake não significa que toda IA é proibida nas eleições. E esse é o equívoco mais comum que eu vejo circulando por aí. A IA pode sim ser usada em uma campanha. O que muda é como ela precisa ser usada. A nova resolução permite que candidatos e partidos utilizem a IA para criar ou editar propaganda eleitoral, vídeos, áudios, imagens e textos, desde que, e esse desde que é inegociável, o material informe de forma explícita, destacada e acessível que houve o uso de uma IA na edição daquele conteúdo. Para vídeos, a informação precisa estar visível antes do início do vídeo e durante toda a exibição. Para áudios, o aviso deve aparecer no início do áudio e para imagens e textos, a identificação precisa estar claramente destacada. E por que isso importa diretamente para você, criativa? Porque se uma marca, uma agência ou um candidato te contratar para criar conteúdo eleitoral e você utilizar a IA e esse aviso não estiver presente, você, como criadora, pode ser envolvida na responsabilização, mesmo que não tenha sido você quem decidiu omitir o aviso. E tem mais um ponto que fecha esse raciocínio. A resolução proíbe que sistemas de IA ranqueiem, recomendem ou priorizem candidatos, ou seja, chatbots e assistentes de IA não podem dizer ao usuário em quem votar e as plataformas que deixarem isso acontecer respondem solidariamente, o que é mais um motivo para as Big Techs levarem essa exigência a sério. Só, criativa, que ter o aviso obrigatório de IA não resolve tudo, porque existe um período em que nem conteúdo de IA com aviso pode ser publicado e esse período tem até um nome específico estabelecido
estabelecido pela lei. A nova resolução criou o que está sendo chamado de janela do silêncio para IA. Nas 72 horas que antecedem cada turno eleitoral e nas 24 horas depois do encerramento da votação, fica absolutamente proibida a publicação, republicação e o impulsionamento pago de qualquer conteúdo novo significativamente alterado pela IA. A lógica por trás disso, criativa, é muito importante para você entender porque ela explica muito sobre como a lei pensa esse problema. As 72 horas antes do voto são o momento em que a desinformação causa mais dano e tem menos tempo de ser corrigida. Um deepfake publicado na véspera da eleição pode atingir milhões de pessoas antes mesmo de qualquer checagem ou decisão judicial. A janela de silêncio veio como uma resposta direta para evitar esse risco. E um detalhe prático que vale guardar: conteúdos de IA já publicados antes da janela podem permanecer no ar, mas continua proibido o impulsionamento do conteúdo neste período, independente de ser novo ou já publicado. Ainda dentro das proibições absolutas, aquelas que nenhum aviso ou janela tornam legais, a resolução traz um ponto que eu quero destacar especialmente para você, criativa, que me acompanha aqui. Pela primeira vez, de forma tão expressa, a norma proíbe qualquer montagem ou alteração de imagem das candidatas em situação de nudez, conteúdo sexual ou pornográfico. Não importa se é sátira, não importa se em legenda dizendo que é fictício, não existe exceção. E esse tipo de deepfake não gera só um ilícito, mas 3 ao mesmo tempo. O primeiro é que é crime eleitoral com pena prevista no Código Eleitoral. O segundo é violência política de gênero com base na Lei 14.192 de 2021, que foi criada exatamente para proteger as mulheres na política que enfrentam esse tipo de ataque. E o terceiro é um ilícito civil indenizável, o que significa que a vítima pode buscar reparação financeira com fundamento no Código Civil e na Constituição. Por que essas 3 responsabilidades se acumulam? Porque a resolução reconhece algo que as eleições de 2022 e 2024 deixaram claro. O deepfake sexual contra candidatas não é só desinformação eleitoral, é uma forma de violência que serve para afastar as mulheres da política. E um ponto que vale deixar registrado, tá, criativa? Você não precisa ser candidata para ter proteção. Qualquer mulher que tenha sua imagem utilizada dessa forma tem direitos garantidos pela legislação e pelo Marco Civil da internet. Com tudo isso que eu te expliquei até aqui, você já tem um entendimento jurídico. Agora, deixa eu fechar com o que você vai levar de prático para o dia a dia, especialmente se você for trabalhar com comunicação nesse período eleitoral. Você pode usar a IA para criar conteúdo eleitoral, desde que o aviso de uso de IA seja explícito, destacável e acessível em todos os formatos. Pode comentar, analisar e opinar sobre candidatos e propostas, porque a liberdade de expressão continua sendo protegida pela Constituição. Pode fazer humor e sátira política, desde que não use deepfake de voz ou rosto de um candidato real. E pode impulsionar conteúdo eleitoral com IA, desde que fora da janela do silêncio. Já o que você não pode de forma alguma: criar ou compartilhar deepfake de candidato, mesmo que seja para favorecê-lo e mesmo que a pessoa tenha autorizado. Publicar conteúdo de IA sem o aviso eleitoral obrigatório. Publicar ou impulsionar qualquer conteúdo novo de IA nas 72 horas antes e 24 horas após cada turno. Criar ou compartilhar montagens sexuais ou de nudez de qualquer candidatas e usar chatbot ou robô que simule ser qualquer candidato ou até mesmo um humano sem identificar isso como IA. E por último, tem uma pergunta que eu sei que vai aparecer nos comentários. E se eu só compartilhar um deepfake que outra pessoa criou? A resolução prevê que a responsabilização pode alcançar quem republica, especialmente quando há impulsionamento. A postura mais segura ela é simples. Antes de compartilhar qualquer vídeo ou áudio de um candidato que pareça editado ou fora de contexto, você precisa verificar, porque no ambiente eleitoral republicar também tem peso jurídico. A regulamentação de IA nas eleições no Brasil é uma das mais avançadas no mundo e isso é excelente porque significa que nós temos regras claras e com consequências para proteger a integridade do nosso processo eleitoral. Para você, criativa, a mensagem é simples. IA pode, deepfake não pode. Conteúdo com aviso, tudo bem. Sem aviso gera responsabilidade legal. E nas 72 horas antes de cada turno é proibido qualquer conteúdo de IA. A campanha começa no dia 16 de agosto e você tem tempo para entender ainda as regras antes de precisar aplicar.
Por isso, você pode salvar esse vídeo Criativa e já enviar para quem você conhece que vai trabalhar com comunicação política esse ano, porque isso pode fazer diferença não só para o candidato, mas também para o time. E se você precisa de auxílio para adequar a sua comunicação em época de campanha eleitoral, é só entrar em contato com a gente pelo link na descrição desse vídeo, que eu e o meu time conseguimos te ajudar com isso. Eu sou a Maria Eduarda, advogada especialista em direito digital. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.